Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos analisar uma partida jogada no ano de 1958 entre o Bob Fischer, de brancas, e o Bent Larsen, de negras. Bem, vamos ao trabalho. As brancas começam com o peão E4 e as negras respondem com peão C5, o que caracteriza a defesa siciliana. Cavalo F3, peão D6, D4, peão por peão, cavalo por peão, cavalo F6, atacando um peão branco em E4, cavalo C3 defende o peão. Peão G6. Com esse movimento, as negras constroem a estrutura de peões D6, E7, F7, G6 e H7, que é a estrutura que caracteriza a defesa siciliana variante dragão. E aqui elas se preparam para jogar o bispo na casa G7, e em seguida fazerem o roque pequeno. As brancas continuam com bispo E3, depois bispo G7, peão F3. Esse movimento ele exerce algumas funções nessa posição. A primeira delas, a mais evidente, que é reforçar a defesa do peão de E4. E a outra função, que está menos evidente, é de preparar eventual avanço de peão para G4, para realizar um ataque contra o rei negro, que vai rocar para a ala do rei. No que segue, roque, dama D2, preparando um roque grande, e, além disso, se coordenando com o bispo para eventual movimento do bispo para H6, com a ideia de trocar o bispo de G7, que é um dos principais, se não o principal defensor do rei negro nesse tipo de posição. A partida seguiu com o cavalo C6, bispo C4. Esse é um movimento muito importante na partida, porque vai definir praticamente todos os acontecimentos do jogo. O bispo nessa diagonal, A2, G8, ele vai alcançar a casa em que o rei negro está e também o peão de F7, que normalmente se torna um alvo nesse tipo de partida. Inclusive é o que vai acontecer nesse jogo. Continuando. Cavalo D4. Cavalo por cavalo. Bispo por cavalo. E nessa posição, o bispo branco exerce pressão em ambas as alas do tabuleiro, tanto na ala da dama como na ala do rei. Ele está muito bem posicionado nessa casa. No que segue, bispo E6, e as brancas jogam bispo B3. Nessa posição, o Fischer preferiu não capturar o peão, o bispo de E6, mesmo dobrando, com a possibilidade de dobrar os peões negros, justamente para que, se as negras capturassem esse bispo, ele poder recapturar de peão e instantaneamente exercer pressão com a torre contra o peão de A7, junto com o bispo. E assim já desenvolver mais uma peça, colocando mais uma peça em jogo, mais uma peça exercendo uma função ativa no tabuleiro. E no que as negras continuam com dama A5. E o Fischer continua com roque grande. Bem, nesse tipo de posição em que você tem rei em flancos opostos, repare que o rei negro está na ala do rei e o rei branco está na ala da dama. Normalmente o que acontece é de haver ataques contra
ambos os reis. Então o que acontece? As brancas nessa posição vão jogar fazendo um ataque na ala do rei para tentar dar checkmate nas negras, e as negras, por sua vez, vão jogar fazendo um ataque na ala da dama, com o objetivo de dar checkmate nas brancas. E vai ser esse o curso estratégico da partida. Com o rei em flancos opostos, vence quem chegar primeiro, vence quem aplicar mate primeiro. E aqui, as negras jogaram B5. Não se interessaram pela captura do bispo em B3, o que acarretaria necessariamente uma recaptura de peão, uma captura de peão, e os peões brancos ficariam dobrados. Mas as negras não quiseram fazer esse movimento, apesar de ser uma boa opção nesse tipo de posição. Iria, no mínimo, abrir uma coluna para a dama negra, ou abrir uma coluna para uma das torres. Ou seja, haveria abertura de linhas contra o rei branco. Mas as negras preferiram seguir com peão B5, trazendo mais um elemento, mais uma unidade, um peão para o ataque contra o rei branco. E o Bob Fischer imediatamente jogou rei B1. Porque agora, se as brancas tiverem de retomar o bispo em B3, em caso de captura, essa recaptura não precisa mais ser com o peão de C, já pode ser feita com o peão de A, sem medo de permitir a penetração da dama negra para casa A1. E em seguida as brancas, as negras, continuam com peão B4 e atacando o cavalo de C3, que é um defensor do rei branco. Só que imediatamente as brancas vão jogar cavalo D5. E o que acontece? Bem, de imediato elas ameaçam a captura do peão em E7, ou eventualmente até mesmo a captura do cavalo em F6. O que acarretaria a debilitação da estrutura de peões ou a perda de material nas negras. No que seguiu, bispo por cavalo, bispo por bispo. Aqui, mais uma vez, as negras têm a oportunidade de eliminar o bispo branco de casas brancas. Mas elas preferem não fazer isso. Claro, quando nessa posição, com o bispo em D5, a torre de A8 é imediatamente atacada, a resposta imediata poderia ter sido a captura de cavalo, mas elas preferiram não fazerem isso e jogaram torre C8. E imediatamente Bob Fischer volta com o bispo para casa B3. Esse movimento merece um comentário, porque vai definir muita coisa do que vai acontecer daqui para frente. Observem que o bispo branco em B3 ele exerce tanto função ofensiva contra o rei negro, como também função defensiva, protegendo os peões de A2 e C2. E ambos os peões, tanto o de A2 e o de C2, passam a ser defendidos pelo menos pelo bispo e pelo rei. De modo que, para que seja possível entrar na posição das brancas capturando um desses peões, as negras vão precisar de pelo menos 3 atacantes. Com 2 elas vão perder material. Precisam de pelo menos 3 atacantes. Só que tem um detalhe. Esses peões, tanto o de A2 como o de C2, estão sendo defendidos pelo rei e por uma peça menor.
E as negras não têm muitas peças que possam alcançar esses peões. Fundamentalmente, o que elas podem fazer é atacar com as torres e com a dama. E se elas forem tentar realizar qualquer uma dessas capturas, tanto com as torres como com a dama, elas vão perder material. Sendo que o peão de C2, além de estar sendo defendido tanto pelo rei como pelo bispo, ele também pode ser defendido com facilidade, tanto pela dama como pela torre. Ou seja, os planos de ataque das negras, o plano de ataque das negras, ele vai passar por uma dificuldade tática muito grande, que vai ser tentar, de algum modo, eliminar certos defensores da posição do rei branco. A partida continua com torre C7. As brancas agora jogam peão H4. A ideia é óbvia. Avançar o peão para H5, fazer H por G e abrir a coluna para a torre. A ideia aqui é muito simples. E vale chamar a atenção para um detalhe. Nessas posições, a torre que está apoiando o peão lateral, mesmo sem ter sido movida, ela pode ser considerada uma peça desenvolvida, porque ela já exerce uma função ativa na posição. E, neste caso especificamente, além de exercer uma função ativa, ela está atacando o rei negro. O rei negro rocou e a torre branca nem precisou se movimentar para poder se posicionar, bastou avançar um peão e ela já está participando da partida. As negras continuam com dama B5 para abrirem espaço para o peão de A, uma ideia análoga a que as brancas aplicam na ala do rei, com o peão de H, e aqui segue peão H5. O objetivo é aquele que a gente já mencionou, abrir a coluna para a torre branca. As negras jogam torre C8. Pois bem, dobraram as torres na coluna C. Bem, se elas conseguirem jogar o peão a tempo, peão A5, peão A4, o bispo tiver de se mover, aí sim elas podem eventualmente pensar em capturar esse peão em C2. Mas mesmo que isso ocorra, as brancas têm tempo para se movimentar, elas têm movimentos muito ágeis de defesa em relação ao peão de C2. Agora segue peão por peão em G6, H por G6. E as brancas jogam peão G4. A ideia é continuar o ataque. Seguir com G5, afastando o cavalo negro de F6 e poderem fazer a troca dos bispos em G7. Em seguida, as brancas vão pensar em explorar a fraqueza das casas negras com a dama apoiada pela torre. O que segue peão A5, as negras mantêm o plano, agora as brancas jogam peão G5, atacando o cavalo negro. Ele aqui tem alguns movimentos possíveis. Cavalo D7, cavalo E8, cavalo H7, cavalo H5. Claro que para tentar manter uma função defensiva, a função defensiva desse cavalo, eles precisam colocar essa peça no local que vai bloquear o movimento das brancas na coluna H. Por esse motivo,
as negras jogam cavalo H5. Bem, nessa posição, recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem descobrir qual foi o movimento que o Bob Fischer jogou. Retomando, nessa posição, Bob Fischer jogou torre toma cavalo em H5. Esse tipo de sacrifício é muito comum nas partidas em que você joga contra um rei que está sob o fianqueto, que é justamente essa estrutura de peões com o bispo aqui na frente. E o que acontece? No momento em que você realiza essa captura, você debilita a estrutura de defesa do rei que está jogando no fianqueto. Em seguida, as negras continuam com o peão toma torre e as brancas jogam peão G6. Movimento absolutamente natural, aproveitando a longa diagonal em que o bispo branco está posicionado. É claro que as negras não podem capturar o peão em G6 em razão da cravada do bispo. O bispo não permite que esse peão se movimente. E aqui, o bispo branco de B3 ele começa a exercer uma função ofensiva bastante ativa e que vai definir o jogo daqui a alguns lances. O que seguiu, peão E5. Evidentemente, as negras tentam fechar linhas nessa posição, não permitindo, pelo menos não permitindo a troca do bispo negro de casas negras, que é o principal defensor. A partir do momento em que esse peão de G6 capturar o de F7, as brancas vão ter muita liberdade para jogar na ala do rei, com a torre e inclusive com a dama. Então, as negras tentam manter esse bispo pelo máximo de tempo possível. E segue G, toma F7, cheque. Rei F8, bispo E3. E aqui a gente passa a ter possibilidades de se jogar com o bispo tanto para H6 como para G5. Temos também a possibilidade de passar a torre, eventualmente capturar o peão de D6 caso as negras não o defendam. E as brancas já têm muitas linhas de jogo contra o rei negro. Isso torna muito difícil de se sustentar a posição. As negras jogam D5. E as brancas fazem um movimento muito, muito, muito importante nessa posição. Fundamentalmente, as brancas têm 3 opções de captura para o peão de D5. De bispo, de peão ou de dama. Recomendo que você pause o vídeo e calcule qual o melhor movimento, qual foi a decisão do Bob Fischer. Retomando, as brancas jogaram peão toma D5. Com isso, as brancas criam a possibilidade de coroação desse peão. Lembrando que o bispo branco, ao jogar em G5, ele alcança a casa D8, que é a casa de coroação do peão branco. Isso é um elemento tático muito importante na posição, porque vai controlar uma casa importante de coroação. É o que vai apoiar a coroação do peão. Torre toma peão e peão D6. E agora a torre de
F7 passa a ser apoiada pelo bispo de F3, de bispo de B3. As negras seguem com torre F6 e as brancas jogam bispo G5. As negras já começam a experimentar uma posição muito difícil de se manter. Elas podem perder material a qualquer momento. O menor deslize faz com que elas percam material ou até mesmo levem mate. Nessa posição, o Bent Larsen jogou dama B7. Mas eu quero que vocês pausem o vídeo e verifiquem o que vocês jogariam se as negras fizessem torre G6. Retomando, nesse caso, surge a possibilidade de mate em 4 movimentos, com bispo E7, cheque, rei A8, não pode jogar nem para F7 nem para G8 em razão do bispo. O que segue, peão D7, cheque. Se rei toma E7, dama, coroa promovendo dama, torre toma dama, dama toma torre, mate. Voltar aqui na posição para analisar uma outra variante. Cheque, se toma de dama, dama toma dama, checkmate. Bem, voltando ao curso normal da partida. Dama B7. Depois de dama B7, bispo toma torre, bispo toma bispo, peão D7, ameaçando a captura em C8, torre D8. E nessa posição, o Bob Fischer jogou dama D6, cheque. E o Bent Larsen abandonou imediatamente, porque a partir daqui nós já temos mate em 6 lances. Mas, nessa posição, antes de jogar o dama D6, Bob Fischer poderia ter feito um outro movimento, em que você tem mate em 3. É o mate em 3 que o Bob Fischer não jogou. Dá pause no vídeo e tente descobrir. Retomando. Aqui, ao invés de bispo, ao invés de dama D6 cheque, que foi jogado na partida, as brancas deveriam ter jogado dama H6 cheque. Cheque. As negras podem jogar para E7. Em seguida, dama H7 cheque. Se bispo G7, dama toma G7 mate, ou se rei F8, dama F7 mate. Vou retomar aqui e voltar a uma posição anterior. Observem que esse peão de D7 ele acabou dividindo o tabuleiro, impedindo que as peças negras pudessem socorrer o rei negro, que ficou vulnerável em relação ao ataque das peças brancas. Bem, aqui encerramos o vídeo. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.